Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aqui dar início à nossa aula de Penal 2, né, ainda falando sobre a matéria concernente ao, ao segundo ou terceiro semestre, né, em que nós vamos ver ação penal. Tá? Bem, o que nós vamos ver aqui hoje, lembrando, antes de começarmos, aqui para as turmas, né, para as turmas de Penal 2, é o seguinte: houve uma antecipação, né, do calendário escolar e nós temos aqui que a nossa prova vai ser na semana que vem, né, no dia 5, 4 e 5, né? 4 e 5 de junho, ok? Muito bom. Pelo calendário, todos já estão sabendo já, então que houve essa... já está no calendário, tá? Então, eu vou disparar ainda um e-mail, ainda hoje, né? Hoje é quinta-feira, dia 28, eu vou disparar um e-mail com toda a explicação, né, da prova, tal, todas as nuances aí que... Né? E pedindo aos senhores, encarecidamente, para que não causem nenhum tipo de problema. Né? Eu adaptei algumas questões que ocorreram na M1, né? Fiz algumas adaptações para que não haja, né, esse tipo de problema. Porque veja só, é muito fácil, não estou falando que é essa turma, ou a turma lá, ou a turma colar, ou até, estou me referindo até às reclamações de outros professores com relação a... Puta que pariu. Aqui. Com relação a outros professores, né, que, né, falaram, comentaram algumas coisas e eu fui colocando para vocês. Então eu fiz essas modificações, peço encarecidamente que façam a prova, tá? Não deixem de fazer a prova, não há motivo para não fazer a prova, tá? As desculpas, outrora, eu percebo que tem gente que entrou, já falei 10 vezes, vou falar de novo, para não falar que eu não falei, que entrou, olhou a prova e foi embora. Não, não vou fazer, faço depois. Não existe isso, tá? Não existe isso. Não tem porquê, né? Outra, puta, tô sem internet, tal, tal, tal. Gente, é o seguinte, é duro, eu sei que, né, é complicado, eu entendo, a gente conversa no privado, mas também não vai dar para ajudar muita coisa. Se você falar para mim, olha, eu não tenho condições, eu não tenho internet, eu não tenho computador, eu moro na roça, cara, ferrou. Não sei como fazer. Eu não tenho nem como te ver, não tenho nem como receber seu trabalho. Aliás, por motivo óbvio, né? Talvez vocês recebam notícia aí. Então, é... então é isso, não tem como. Acabou, caiu, tá? E então vamos fazer isso aí, vamos, né, se adequar. Eu tive que me adequar. Nossa senhora, Deus sabe o que eu passei. Eu juro, não desejo para ninguém. Eu me senti um dinossauro, me senti, olha, não dá para descrever, né? Você do dia para a noite você não saber ligar uma câmera de um computador, quiçá até de um celular, né? Então, então, por favor, da mesma forma que nós tivemos que nos adaptar para vocês, para chegar até vocês, para dar um ensino de qualidade, né, para não cair o nível, por favor, eu peço que os alunos que agiram de má fé, né, na M1, isso eu não tô aqui acusando, estou falando, não é uma crítica, mas sim uma constatação, tá? Se a merda da prova começa às 7 horas da noite ou às 8 da manhã, não vai, né, não vai entrar faltando 2 minutos para acabar a prova. O professor fechou o portal, eu tive problema na internet. Ó, vai se ferrar. Vai se ferrar. Né? Então, começou 8 horas, tenta chegar às 8 horas. Tá? 8 e 5, 8 e 2. Tá?
Faz a prova. Todo mundo já sabe como é que é a pegada de prova. Agora, por enquanto, a gente não precisa redefinir ainda como é que nós vamos fazer. Já tá lá, pô, você tá com a internet na mão, né? E eu não vou criar questões na minha cabeça, é uma ou duas, tá? Então, enfim. Então, por favor, sejam mais honestos, né? Quem aqui entrou, fez a prova, bonitinho, certinho, tal, 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 não é para você que eu tô falando, tá? E te digo mais, novamente, tô falando só com 10%, né, de um universo de alunos. A maioria fez a prova tranquilo, tá ok? Então, por favor, espero um pouco de maturidade de alguns aí com relação à feitura da nossa avaliação. Bem, vamos lá. Outra coisa que eu já falei também. E outra, porque o motivo de eu ficar um pouquinho chateado, né? Chateado não, puto. Porque tô com 200 e poucos alunos aqui, cara. Se começa a dar problema, né? Puta, professor, eu não consegui entrar na plataforma, mestre. O senhor poderia mandar um e-mail para mim? Claro que não. Cara, se todo mundo resolve fazer isso, não tem jeito. Eu tenho que mandar para o representante de sala, o representante de sala está com todos os da lista e acabou. Você tem que procurar, você tem que entrar em contato com a coordenação, com a administração da faculdade, mandar um e-mail para o TI. Cara, não sou eu, tá? Eu tive que entrar em contato com o TI para pegar meu e-mail institucional, para fazer um monte de coisa, né? Então é complicado. Tudo bem, então, gente, por favor, vamos nos adequar. Bem, ação penal. Eu não concordo com essa matéria se dada aqui em Direito Penal 2. Não tem porquê. Em alguns anos eu simplesmente não dava essa matéria. Eu chegava e falava assim para os alunos, olha, vocês vão ver, em processo penal vai ter uma matéria, adivinha qual é o nome dela? Ação penal. E o que é ação penal? É justamente a aplicação do direito penal no processo. A gente sempre brinca que o direito penal é um trem e o trilho na qual corre esse trem é a ação penal, que é pelo processo, né? Então eu também, pela formação que eu tenho de mestre em processo penal, não me faz crer. Mas tá no Código Penal, professor, artigo 100. Tá, tem um outro artigo também aqui no Código Penal, que nós vamos falar ainda hoje, que não era nem para estar aqui, tá? Então, mas tudo bem, vamos cumprir, tá no programa, enfim, né? Mas eu estou revendo porque, né, eu poderia estar falando de uma outra matéria. Aliás, essa é a nossa última aula, então, né? E aí o que acontece? Nós vamos aqui falar de ação penal, legal, para vocês é uma maravilha, porque é bem pontual as coisinhas, tá tudo, a maioria tá no Código Penal. Se você pegar um livro de penal geral, pô, vai estar lá tudo bonitinho, certinho, ação penal pública, privada, tal, pública condicionada, incondicionada. Meu, belezinha, vai cair na prova lá, meu, mas tudo tranquilo. Tudo belezinha, vocês vão acertar, não tem problema. Passou. Aí depois, novamente, em ação penal, em processo penal, vocês vão ver. Mas qual que era o meu problema? Eu percebo que às vezes os currículos, as grades das faculdades, elas colocam penal e processo penal muito longe um do outro. Tá? O que é, na verdade, não está certo. Porque você tem que ver o penal e já pegar o processo. Né? Por isso não pode começar penal cedo. Não pode. Não pode, de forma alguma. Ou você começa penal cedo e começa tendo pelo menos um ano depois já o processo. Né? Muito bom. Então vamos lá. Bem, antes de nós começarmos a falar, vocês estão praticamente aí no segundo, terceiro semestre, enfim, com Penal 2. Talvez vocês não tenham visto ainda processo civil. O processo civil é um pouco mais longo, então o aluno começa a ver mais cedo. Então o que acontece? Existem as chamadas condições da ação, que elas na verdade são condições gerais da ação. Elas funcionam da seguinte forma: elas servem tanto para qualquer tipo de ação, penal, processo penal, processo civil, né, que são as chamadas condições genéricas. Quais são?
As condições da ação, né? Essa é a LIP, né? Legitimidade, interesse e possibilidade. Legitimidade de partes, né? Interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, tá? Isso é comum para qualquer ação. Então, primeiro ponto, quais são as condições genéricas da ação? Né? Nós vamos ter condições específicas em algumas ações, né? Em algumas ações, tá? Mas genérico, condições genéricas, legitimidade de partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, ok? Muito bom. Legitimidade é fácil, quer ver? É quem é a parte legítima para propor ação e também para receber, né? É o autor e réu. É o autor e réu. Então, sempre quando eu falo de réu, eu lembro, né, de uma passagem de certa feita, que não foi na faculdade, em que o aluno colocou, não, foi na faculdade, sim, colocou na prova, né, porque o autor, tal, e o réu, né, o réu, aí você fala, tá, professor, réu, H-E-L-L, réu, inferno, né. Aí eu pensei, se o réu é réu, né, réu, então o autor é heaven, né, heaven and hell, né. Isso é pra você ver aonde está a cabeça de alguns alunos, né? Isso aí deixa a gente muito chateado. Eu conto essa história com muito, né, né? Aí eu entrava na sala de aula, eu lembrava que quando eu vi o aluno eu cantava aquela música do AC/DC, né? Highway to Hell, né? Pra esquecer esse tipo de coisa. Então o réu, quem que é o réu? É quem comete o delito, certo? Legal. Qualquer delito. Vou dar dois exemplos. Depois a gente vai falar das condições e tal. Vou dar dois exemplos. Primeiro, vamos supor que eu tenha roubado uma loja. Eu sou o réu, não sou? Tá. Quem que pode propor ação? Bem, é uma ação penal pública, incondicionada, roubo. Legal. É o promotor, é o Ministério Público, que tem a legitimidade, agora vocês vão ver essa palavra, que tem a legitimidade para a propor ação. Legal. Então a legitimidade tá boa, tá perfeita? É o MP? É o MP. É a defensoria? Não, é o MP. Legal. Quem que é o réu? Ah, é o Cursino. Legal. Foi ele? Foi, tem tudo a ver, é ele mesmo. Tá? Então ele é parte legítima, né, que a gente chama de legitimidade ativa, quem entra com a ação, e legitimidade passiva, quem sofre, né, quem é o réu na ação. Certo? Muito bom. Então, isso é legitimidade. É a possibilidade, né, de você propor ação, de você ser parte legítima para propor ação. Vou dar outro exemplo agora muito legal. Quer ver? Vamos supor que algum aluno ficou descontentinho e me xingou. Falou, você é um idiota, um imbecil, né? E tem cara de corintiano. Aí fodeu, desculpa. Aí já apelou, né? Idiota, corno, até aí beleza. Agora corintiano já fica complicado, né? Então ele me ofendeu. Eu sou vítima, certo? Eu fui ameaçado, né? Ele falou que ia me matar e me ofendeu. Então, ele me ofendeu. A injúria, né? Não tira a ameaça, vai. A ameaça é ação penal pública condicionada. A injúria é penal privada. Então, aí o que acontece? Eu me senti ofendido e vou entrar com uma ação penal contra esse aluno, certo? Quem que é parte legítima para entrar com a ação? Eu, que sou a vítima. Quem que é o réu da ação que não chama réu? Daqui a pouco nós vamos falar que ele tem outro nome. Quem que então pode entrar com a ação? Eu, legitimidade ativa, ação penal privada por injúria. E o réu? O réu é o aluno. Ele tem legitimidade passiva. Pronto. Legitimidade. Matou. Legal. Interesse de agir. Interesse de agir é isso mesmo que você está pensando. Será que eu tenho interesse nisso? Só que aquele interesse é jurídico. Às vezes, e vocês vão aprender isso, não é interesse de estar interessado. Eu estou afim de entrar com a ação. Não é isso. Interesse é você demonstrar que você tem uma relação processual ou
uma relação processual advinda de uma relação de causa e efeito, porque se aquele réu da primeira ação que eu falei, que eu roubei, peraí, eu tenho interesse de agir, eu, enquanto réu, não tenho interesse, mas eu, Ministério Público, tenho interesse de agir, eu tenho a necessidade, eu tenho interesse sim, eu sou um Ministério Público, sou o custos legis, o defensor da sociedade, da lei, e vou entrar com a ação. Então ele tem interesse, certo? Legal. E o último, a mesma coisa na ação penal privada da injúria. Não, eu quero que ele seja condenado. O meu interesse processual é esse, processá-lo. Mas por que você vai querer processá-lo? Qual que é o seu interesse? Aí eu mostro a relação jurídica, a relação factual, a relação de fato. Falo, olha, eu fui ofendido na minha honra, piriri, pororó, pororó, piriri. Entendeu? Então, isso é importante para nós frisarmos isso aí. Certo? Muito bom. Continuando. E a possibilidade jurídica do pedido? A possibilidade jurídica do pedido. Veja só. A possibilidade jurídica do pedido é a proporcionalidade. É o que é possível. Né? O exemplo que eu sempre dou, não em processo penal, mas que eu me lembro na cabeça, né, é o que o professor Antônio Carlos Marcato dava no cursinho, em processo civil, né, que eu sou parte legítima, eu tenho interesse de um contrato para executar, eu falo que eu quero um pedaço da lua, né, como parte do pagamento, né, e aí eu entro com a ação com esse pedido, que ele me dê uma parte da lua. O pedido é possibilidade jurídica do pedido, além de não ter a possibilidade jurídica, não ter a possibilidade fática, né? Bem, lembrando aqui do professor Antônio Carlos Marcato, aqui, grande Antônio Carlos professor Marcato, né? No processo penal, nós temos também mais ou menos assim, eu quero entrar com a ação, né? Legal. Aí eu falo, nossa, ele me xingou, ele fez um vídeo, eu fui humilhado, eu quero a pena de 9 anos para ele. Né? Quero que ele seja condenado a 9, a 3 anos, porque o crime de injúria é ridículo, pequenininho. O caput, sim, né? A injúria é preconceito, então uma pena um pouco maior, que vai até 3 anos só, no máximo. Então eu vou falar, eu quero 4 anos. Então, o pedido é impossível juridicamente, porque a pena do crime vai até 6 meses, vai até 1 ano. Sacaram? Então, essa é a possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, é a análise jurídica da possibilidade da prestação jurisdicional. Tá? Então, o Ministério Público entra, exemplo, o cara roubou, tal, crime bárbaro, tal, daí o Ministério Público dá aquela viajada e pede a pena de morte na condenação, né, na ação penal. Olha, tal, que ele seja condenado às penas de morte, viu? Além da pena que cumpra 2 anos e depois a pena de morte. Exemplo. Possibilidade jurídica do pedido. Não há possibilidade. Então é feita essa análise. Essa análise, gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu? No processo penal é muito tranquilo, cara. O processo civil é complicado, né? Você tem, às vezes, contendas que vai até o tribunal com a propositura da ação penal, com a petição inicial. Eu tive um caso, né, em que sequer o réu tinha sido citado, né, e o juiz entendeu que o pedido não era possível, e aí bateu na tecla que o pedido era possível, né, e arrastou-se isso até o tribunal. O juiz de primeiro lugar indeferiu. Então, no processo civil, a discussão é muito mais ferrenha. Aqui, a discussão, em alguns casos pontuais, quando vocês estiverem em processo penal, aí, se eu der aula para vocês, eu comento, tá? Muito bom. Bem, feito isso, que é interessante, nós vamos analisar agora as espécies de ação penal. As espécies de ação penal. Bem, em primeiro lugar, seguindo o código, né, para você não se perder, até para estudar. Em primeiro lugar, a ação penal está no artigo 100. O último foi direito do internado lá na medida de segurança. Agora, artigo 100, continuando. 99, 100. Artigo 100, ele fala: ação penal pública e de iniciativa privada. Bem, por aí eu já falo para vocês as duas grandes espécies
de ações penais, né? Na verdade são 3. Vai ter uma tércio aí, uma terceira que nós vamos falar daqui a pouco, né? Bem, a ação penal, ela é pública quando ela é movida pelo Ministério Público. E ela é privada quando ela é movida pela parte, né? Que aqui nós vamos chamar de querelante. Querelante e querelado. Querelante vem de um idioma, né, que é o português, né? Português, aqui a gente fala brasileiro, né? Vem do português, que querela significa briga, né? Contenda, né? Então, querelante é aquele que está, né, numa pequena batalha. Não gosto de entender o processo como uma batalha. Não gosto de falar que as garantias processuais você tem que ter paridade de armas, né? Eu já fui ser delegado porque eu entendo que o processo não é o momento de você discutir armas. Eu sei que é uma maneira de falar, é que tem gente que leva isso a ferro e fogo, né? Ai, ai. Então, o que acontece? Querelante é aquele que propõe a ação penal privada. E o querelado é o réu na ação penal privada, né? Às vezes eu fico vendo alguns alunos que eu lembro, que às vezes eles ficam assim olhando, né? Professor, eu não entendi. Volta o vídeo e presta atenção, tá? Ação penal privada, quem propõe é o querelante. E o querelado é o réu. Na ação penal pública é o Ministério Público e o réu vai ser uma pessoa, né? Vai ser uma pessoa, certo? Vamos lá. Bem, artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Veja só, aqui a regra é que a ação penal ela é pública. Quando a lei disser no crime que ela é privada, ela tem que, óbvio, desculpa, ela vai ser privada. Mas o que eu quis dizer, a regra é que a ação penal é pública. Professor, como que eu sei disso? Como é que eu vou identificar isso? Como que o senhor sabia dos exemplos que o senhor deu que o crime de injúria é de ação penal privada, por exemplo? Que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada? E como o senhor sabia que o roubo é de ação penal pública incondicionada? Vamos lá. É fácil. Primeiro, você pegou o artigo, nós vamos pegar aqui agora alguns artigos. Espera aí. Vamos pegar qualquer artigo. Vamos pegar o roubo, né? O roubo 155. Eu sempre faço a brincadeira com meus alunos. Se você pegar o roubo e você ler o roubo inteiro, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, terceiro, quarto A, quinto, sexto, sétimo. Acabou. Ele vai para outro artigo, outro crime. Você leu ele e não viu nada dizendo sobre ação penal. Qual que é a ação penal do furto, professor? Eu li ele inteiro e não tem nada escrito. Ah, não tem? Se não tem, a ação penal ela é pública. Ponto número 1. Então não falou nada. Né? Lembrando que o código às vezes pega a gente de surpresa, viu? Às vezes ele fala de um determinado número de crimes, no finalzinho, né, ele fala 5, 6 crimes. Daí ele fala disposições gerais. Né? Nos crimes capitulados dos artigos tais, procede-se mediante queixa, que é o queixa, ele está indicando, ele está dizendo que a ação penal é privada. Tá? Vou dar exemplo agora. Bem, legal. Então você leu o artigo, leu depois, tomou cuidado, né? É lógico que vocês terão penal especial agora, semestre que vem. Então é lógico que vocês vão aprender o quê? O professor vai chegar e falar, nós vamos falar hoje sobre homicídio, infanticídio, né, aborto, tá? Legal. Então eu quero que vocês façam um trabalho aí, identifiquem as suas características. Legal. Você vai lá, sujeito passivo, qualquer pessoa, tal. Ação penal. Neste crime procede-se ação penal pública incondicionada. Pronto. Então você já descobriu que aquele crime, você não precisou ler o código igual um tonto. Mas é importante ler, certo? Vamos lá, vamos dar um outro exemplo.
Vamos lá no 147. No 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Crime de ameaça. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. O cara chega na delegacia, né? Acabei de ser ameaçado, eu até entendo. Né? Quem que é o cara? É o tio Medonho, mora no bairro, né? Já matou o pai e a mãe para ir no baile de órfão. O cara é um demônio, né? Aí o tio Medonho falou, ameaçou ele. Ele vai na delegacia branco e com, né, a calça marrom, né? Beleza. Aí ele quer fazer um BO de ameaça, né? Tem como prender o tio Medonho? Não, não tem como prender o tio Medonho. Porque o crime é de 1 a 6 meses. É esculacho de bisavó. Né? Bem, parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Opa! Significa o quê? Que é um crime de ação penal pública. No entanto, para que o Ministério Público ingresse com a ação, ele precisa de uma autorização. Ele precisa de uma representação da vítima para propor ação. Certo? É aí que está o lance. Então esse crime aqui de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Tá? Muito bem, agora vamos dar um exemplo de injúria. De injúria não, perdão. De ação penal privada, que é injúria. A injúria é o... já passou, né? É o 140, certo? Vamos lá. Tanta injúria, tanta calúnia, difamação e injúria, tá? Tanto os três, eles são, num primeiro momento, né? De ação penal. Os crimes contra a honra, né? E aí tem a calúnia, a difamação e a injúria. Legal. 138, calúnia. 139, difamação. 140, injúria. Legal. Tá. Aí depois, disposições comuns. 141. Tá, beleza. Pá. Fala aqui dos crimes cometidos contra chefe de Estado. Lá. As causas que excluem a injúria. Legal. Retratação, que você pode se retratar. Bem, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. O cara chega e diz, ô, risca-teto. Que porra de risca-teto é esse? Não, socorro, não, risca-teto, você é alto, porra, né? Então ele se retrata. Não, né? Enfim. Aqui o pedido de explicação, 144, legal. Artigo 145. Você vê, começa no 138, fala todo um monte de coisa. No 145 ele fala o seguinte: nos crimes previstos neste capítulo contra a honra, somente se procede mediante queixa, salvo no caso do 140, parágrafo 2º, que fala da violência que resulta em lesão corporal. Aí a ação penal pública. E o parágrafo único fala, no caso de inciso 1, quando envolve o presidente da República, que depende de requisição do ministro da Justiça. Perceberam? Então eu já descobri que a regra nos crimes contra a honra é de ação penal privada. Certo? E assim vai. Então a maneira que vocês vão descobrir como que um crime é de ação penal pública ou privada é por aí. Certo? Legal. Vamos voltar aí ao nosso artigo 100. Bem, artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. Já vimos. Parágrafo 1º. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então você pode fazer assim na sua casa, no seu caderno, né? Pegar um modelinho aí na internet de um fluxograma de ação penal, que eu acho legal. Eu nunca peguei esse negócio na internet, não sei. E também não sei fazer também no PowerPoint. Tem gente que faz uma maravilha. Eu faço no papel mesmo, né? Ação penal. Pública. Pública, 2 tracinhos.
condicionada e incondicionada, privada, tal, e assim vai. Professor, o que é queixa e denúncia? Vamos falar daqui a pouco. Bem, daqui a pouco eu vou falar. Tudo bem? Tranquilos? Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida, agora que eu vou falar, mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Vou te dar um exemplo. O aluno pegou, viu o vídeo, falou, professor, eu fiz tudo bonitinho. Pô, o senhor falou, não foi para você, parceiro. Aliás, você mora no meu coração e não paga aluguel. Não, professor, eu tive problema mesmo com a minha internet, o senhor me ofendeu. Não ofendi, não. Pode ser que tenha acontecido mesmo, entendeu? Tá? Enfim. Aí, o que acontece? Eu passo mal, né? E fico aí internado. E quero entrar com ação, né? Contra esse cidadão. O que eu faço? Posso entrar com ação? Posso. Aliás, posso. Não posso, estou internado. Peço então para que alguém me represente. Cônjuge, ascendente, ascendentes, né? Descendentes ou meu irmão, no caso o Betão. Que no caso vai ser o Beto, que o Beto é... Será que ele pode? Ele é procurador federal? Não sei se ele pode, não. Né? Mas pode sim, na condição de mandatário, creio que pode. Certo? Então, veja só, o que acontece é isso. Tudo bem? Tranquilos? Legal. Eu vou aproveitar e falar do parágrafo 3º, já explico queixa e denúncia. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada... Ah, não. Tá. Legal. Então, peraí. Vamos lá. Aqui é outra coisa, é a subsidiária. Né? É a ação penal subsidiária, né? Da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Calma aí que eu já vou falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, para você entender. Queixa. Queixa é a peça inaugural... Desculpa. É a peça que inaugura a ação penal privada. Por exemplo, eu vou chegar em casa, né? Eu que eu digo, não, né? Vou contratar um advogado, porque eu não sou advogado. Então eu contrato um advogado para entrar com uma ação penal privada contra o aluno, contra a aluna que me ofendeu, na minha honra. Então eu pego, tem que ter poderes específicos, inclusive, né, na procuração, tem que dizer, olha, né, eu, fulano de tal, outorgo os poderes, tal, para ingressar com ação penal privada em face de fulano de tal. Entendeu? Então, o que acontece? Feito isso, eu vou... eu não, né? O meu advogado vai ingressar com uma peça. Ele vai ter que fazer uma peça, concorda comigo? Essa peça chama-se queixa. Queixa, tá? Ele vai entrar com a queixa, tá? E o juiz vai receber ou não vai receber, daí já são outros 500. Mas queixa é a peça que inaugura a ação penal. Lembrando que a ação penal, a ação, né? Ela somente dá início com o recebimento. Não adianta eu ou o Ministério Público entrar com a ação, não existe ação penal. O que vai existir ação penal e ação um todo ocorre quando o juiz recebe a denúncia. E há quem entenda ainda que o ato de recebimento ainda não fecha, só com a citação, blá. Então, não vamos entrar aí nesse mérito, tá? Parágrafo 3º. A ação de iniciativa... a denúncia. Mesma coisa, quer ver? Eu vejo isso todo santo dia. Ontem eu fiz um flagrante, certo? Flagrante de tráfico. Fiz, tal. Hoje foi para custódia. Aí vai soltar ou não. Vai depender da análise do juiz. O promotor chegou lá em Itaquá. Ele vai olhar. Falar, legal, pô, tráfico. Bastante coisa, hein? Mais de R$1.000 apreendido em dinheiro. Não sei o que. Belo trabalho, hein? Pau! O
promotor vai e denuncia. Ele fez a denúncia. O tráfico é um crime de ação penal pública incondicionada. Portanto, o Ministério Público pode propor ação sem nenhum tipo de condição. E assim ele o faz. Né? E assim ele o faz. Certo? Então, feita a denúncia é isso. É a peça que inaugura a ação penal pública. Vamos supor que eu tenha... Tudo bem que não vai ser bem assim, mas só para dar um exemplo. Eu fui ameaçado, né? O cara falou, vou te matar, Cursino. Né? E aí o que acontece? Eu pego, noticio isso, faço um BO, vai pro promotor, eu dou minha representação, o promotor fala, ok, agora vai entrar com a ação penal pública, condicionada à representação, porque o Cursino já representou, perfeito? Se eu não representar, ele não entra. É isso, é assim que funciona, super tranquilo. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Olha só que interessante. Aqui ocorre quando o Ministério Público cochila, né? Nem cochila, coitados. Nesse mar de ações, uma coisa absurda, absurda, né? Chega a ser ridículo, né? A falta de funcionário. Na polícia eu não vou nem comentar, né? Mas a gente sabe, ouve aí de alguns, né, pessoas que trabalham no MP, né, não vou falar promotores, mas sim em todo, que trabalham a exaustão, né?